Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo conhecimento para você. Você que já colocou o seu nome aqui embaixo no link, que já se cadastrou, já está recebendo mais material. Você que ainda não fez isso, é mais uma oportunidade para você receber todo o material. Hoje estaremos aqui mais uma vez, eu, Dr. Matheus Macedo, Dr. Fábio Pupo, Dr. Diogo Melo, desvendando os mistérios dos fios de polidoxanona, os famosos fios de PDO. Bom, a polidoxanona é um polímero sintético, cristalino e biodegradável. O que a gente precisa entender é que nenhum polímero estimula diretamente a formação de colágeno. Qual a diferença da polidoxanona em relação aos outros polímeros de outros fios do mercado? A polidoxanona ela tem a capacidade de manter a tração tecidual ocasionada pelo farpamento do fio por um período mais prolongado e que se aproxima ao período de maturação do colágeno. Ou seja, o fio ele vai servir praticamente como um organizador de colágeno no sentido da tração tecidual ocasionada pelo fio. Um pouquinho sobre o fabricante, tá? A marca, o fabricante desses fios é a Dongbang, tá? A Dongbang ela é referência mundial na fabricação de agulhas de acupuntura e essa referência, essa fama que detém a empresa, ela se dá justamente pela forma de obtenção do bisel da agulha, né? É um sistema que eles utilizam de prensagem a frio. Isso gera um bisel extremamente afiado e que, consequentemente, gerará um dano tecidual extremamente controlado e mínimo, o que promoverá com o procedimento um caminhamento rápido à cicatrização, que é o nosso intuito final na técnica. Um outro problema que tem que ser observado é a presença de metais pesados na liga metálica que compõe as agulhas. Nem todas as marcas que estão entrando no mercado conseguirão ser da Anvisa justamente por causa desse motivo. Um exemplo vivo disso são as panelas de inox que se encontram no mercado de origem asiática e que, uma vez aquecidas, acabam mudando de cor durante o aquecimento. Isso é um indício forte da presença de contaminantes, muitas vezes metais pesados, na liga metálica e que são repassados ao alimento que está dentro da panela. A mesma situação se encontra nas agulhas, tá? Justamente pela legislação branda ou quase praticamente nula asiática nesse sentido. Em consideração a isso também, é bom sempre lembrar que é um procedimento minimamente invasivo, podendo ser feito em laboratório clínico ambulatorial e gerando um maior conforto para o seu paciente, tanto no pré quanto no pós-procedimento, e muito para o profissional, por possuir um catálogo amplo com cânulas e agulhas durante o procedimento, facilita muito para o profissional trabalhar. Isso também gerando menos hematomas, gerando menos edema, o que causa um conforto muito grande, pois o procedimento sendo minimamente invasivo, a lesão na derme do seu paciente é mínima, quase nula. O que tem de lesão ajudará sim na produção de colágeno, porém essa lesão é muito pequena. É um fio que, a partir do momento que ele é colocado na derme do paciente, ele irá sofrer um processo de hidrólise. A hidrólise acontece da seguinte forma. Inicialmente, o fio sofre um processo de hidratação, no qual ele vai adquirir uma coloração transparente. Então, inicialmente, o fio ele é azul, à medida em que colocamos, posicionamos no tecido, e após esse período de hidratação inicial, ele se torna transparente. A partir daí, o fio sofrerá períodos cíclicos de hidrólise, sempre de fora para dentro. Então, o período de reabsorção completa do fio está intimamente ligado ao diâmetro do fio. Então, obviamente, fios mais calibrosos terão um tempo de reabsorção mais prolongada.
sendo que o fio mais descalibroso da coleção tem um tempo médio de absorção de 12 meses e que o colágeno formado ao redor deste fio também vai sofrer um processo de remodelação e, portanto, tem um tempo de vida útil pré-programado. Além do que, a gente não vai conseguir com esse procedimento barrar o processo de senilidade. Então, o envelhecimento ele continua. O interessante, então, é que nós mantenhamos o paciente numa manutenção, num período de manutenção pós-fio. Por isso, é muito importante você selecionar o fio de trabalho. Existem na coleção fios para estimulação de colágeno e fios de tração. Você, quando quer um efeito de lifting, você tem que trabalhar mesclando essas técnicas. Hoje, a técnica que nós utilizamos e preconizamos nos cursos é uma técnica que ao longo do tempo foi aprimorada e hoje traz resultados excelentes e efeitos de lifting imediato. Diferente de outras marcas, de outras técnicas, que você precisa de um longo período de janela para ter um efeito desejado. Com um fio de tração, por exemplo, um fio forte, que abrange nessa coleção, fazendo uma malha com os fios lisos ou bidirecionais ou fios screws, você consegue um efeito imediato de lift. Mas é importante salientar o seguinte, o efeito de lift, por mais que ele perdure, ele precisa de uma complementação ao longo do tempo. Como o Fábio disse, é impossível frear o processo de senilidade, mas devido à malha neoformada, devolvendo sustentação e estrutura para os tecidos adjacentes, a gente consegue uma qualidade muito melhor a longo prazo. E o mais importante, devido ao processo de hidrólise e a neoformação de colágeno, nós temos um tratamento fisiológico baseado no processo de cicatrização tecidual. E isso é muito importante para o seu paciente. Como foi dito, não conseguimos parar o envelhecimento cronológico do paciente. Sendo assim, a partir do momento que você faz um procedimento de lift para o seu paciente, esse paciente, ao longo do tempo, terá de fazer outras manutenções. Você vai colocar outros fios e, principalmente, colocar fios de tração. E é muito bom lembrar que esse é sim um fio com muita tração. É um fio que tem um resultado de lift imediato, muito bonito e duradouro. Lembrando sempre que os fios da coleção Miracures são posicionados na derme média ou derme profunda, dependendo-se, obviamente, do diâmetro, do calibre do fio. E que peles muito flácidas, com um volume tecidual muito pequeno, comportam fios com poder de tração, obviamente, menor. Para que eu utilize fios com poder de tração maior, eu preciso de um volume tecidual maior, consequentemente. É bom sempre lembrar que não é a permanência do fio que irá influenciar no seu efeito, pois acontecerá a neogênese, a formação de um colágeno, de uma elastina nova, e ela tem o seu tempo programado para ficar na pele. Lembrando que fios que permanecem às vezes muito tempo para ocorrer a absorção dele total, pode levar a uma neogênese muito grande, levando o tecido a ter fibrose e isso causar, em vez de um resultado positivo para o seu paciente, levar a ter um efeito negativo. O que você tem que ter em mente é que, se tratando de medicamento, todo medicamento tem uma meia-vida. Então, o que é a meia-vida do medicamento? Se você tem uma amoxicilina que é para tomar de 8 em 8 horas, quando ela der 12 horas, ela vai ter 50% no organismo. Você tem que repor essa medicação para aumentar a vida útil. Um exemplo desses, toxina botulínica de 3 a 4 meses, uma nova aplicação, um preenchimento de ácido hialurônico, devolver um volume. E assim, o fio, que também é um preenchedor sólido, que vai estimular essa neogênese de colágeno, elastina, fibroblasto, o fio também precisa ser novamente reposicionado, para que você tenha também um efeito estético muito mais harmônico, natural e fisiológico para o seu paciente.
Um termo que o Diogo usou e que eu gosto bastante é que, em primeiro lugar, a gente não vai conseguir reposicionar o tecido para um local onde ele nunca esteve. E esse fator de limite biológico de reposicionamento dos tecidos vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá! Te aguardo numa próxima vez. Abraço!